Hello Brasil! Como vocês estão? Tudo bem? Esperamos de coração que vocês estejam muito bem. Então, nós estamos aqui mais uma vez, com muito prazer, para apresentarmos o programa Momento IBPEX, que hoje, novamente, traz um tema super interessante, importante para todos nós, e quero dizer que um tema novo no Brasil, pelo menos para o Adriano e para mim. E para falar sobre esse tema, que vem a ser um tema que surgiu a partir da conversa com o professor doutor Paulo Bataclin, que, como vocês sabem, é o coordenador da área de saúde. Paulo disse assim: Magda, nós estamos falando, estudando e elaborando uma pós-graduação, bem como projetando aí para um futuro muito breve um congresso sobre saúde quântica. Quando o Paulo falou isso, Adriano e eu prestamos a maior atenção, porque é um tema, como eu disse anteriormente, muito importante. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui nos nossos estúdios uma autoridade no assunto, sobre saúde quântica. Então eu vou pedir para o Adriano para que ele tenha o prazer e faça a honra de apresentar a nossa convidada. Boa tarde, gente. Estamos aqui com a doutora Rosângela Arnett, gaúcha, formada em medicina lá em Pelotas, né, pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em nutrologia, pós-graduada em medicina do trabalho, em terapia ortomolecular, também pós-graduada em saúde do trabalhador aqui pelo IBPEX, veio prestigiando a casa. Bacana, aqui, né? Bacana. Consultora técnica da Estilo Vital, Estética e Nutrição, consultora científica da Fisiquantic, indústria de essências vibracionais, palestrante e conferencista, além de coautora de 2 livros aqui que ela trouxe pra gente, Nutrição Multifuncional Celular, 2008, e o livro Procolágeno, um novo conceito na reumatologia e na nutrição integral. Certo? Então aqui, doutora, vamos conversar hoje sobre saúde quântica. Quero que você dê um oi pro pessoal que está assistindo e já aproveitando o ensejo, assim, o que vem a ser saúde quântica. Tá certo. Bom, então, em primeiro lugar, né, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Eu agradeço o convite, porque a gente enfrenta durante a nossa carreira algumas dificuldades para impor conceitos novos, né? Eu brinco nas minhas aulas, eu dou aula em todo o Brasil sobre isso, eu brinco que as pessoas têm uma dificuldade de sair da sua zona de conforto. Sim. E para você aprender uma coisa nova, você tem que sair da zona de conforto, né? Então, para mim foi uma honra ser chamada pelo Paulo Bataclin para montar junto com ele, né, dar palpite, vamos dizer assim, na montagem de uma pós-graduação em saúde quântica, que é a forma mais científica que nós podemos dar para um tema dentro da medicina, é fazer uma pós-graduação via uma universidade. E esse interesse da Uninter, né, e do IBPEX em especial na saúde quântica realmente me deixou muito feliz, muito feliz. E a gente já está com tudo montado. Nossa pós vai começar já em 11 e 12 de agosto. Não, 18 e 19 de agosto. Olha só. 18 de agosto começa a nossa pós. Mas tem mais coisa aí. Mas para dar o começo aqui do start da nossa conversa, saúde quântica, na verdade, é uma forma de mostrar a visão da saúde humana em relação aos novos conceitos de física quântica. Então, houve uma mudança muito grande no pensamento da ciência, na linha da física, na virada do século XIX para o século XX, com as ideias também do Einstein, que não era quântica, era relativística, mas principalmente com as ideias do Niels Bohr, do Max Planck, daquele pessoal legal lá, né? Então, eles começaram a olhar o mundo num outro aspecto, que é dentro do átomo. E isso aconteceu da seguinte forma: desde a época de Aristóteles, ou talvez antes disso, se imaginava que a matéria, né, que tudo que a gente vê e toca, tivesse a possibilidade de ser cortada em pedacinhos até o menor pedaço possível, que Sim, é o átomo. O átomo. O átomo. Por isso que o nome é átomo. Imaginávamos, né? encontrar um pedacinho de alguma coisa de alguma lá, coisa. né? Então, átomo não dá para cortar mais, né? Não tomo cortar, né? E o átomo é a menor parte da matéria. O problema é que esse povo aí, né, esses cientistas do início do século XX, eles começaram a olhar para dentro do átomo
E eles descobriram através de algumas coisas, né? Uma delas é a tal da catástrofe do ultravioleta, que é bem legal a historinha também, depois posso contar. Mas, então, vários acontecimentos levaram eles a pensar que dentro do átomo teria que ser um comportamento de energia diferente de fora do átomo. Porque não dava para explicar matematicamente algumas coisas, como, por exemplo, você põe uma barra de ferro para aquecer, Certo. e conforme ela vai aquecendo, ela vai mudando de cor. Mas cor é frequência, então muda de energia. Peraí, tinha uma coisa errada aí. Porque quando você pensa que a energia fora do átomo, ela é linear, como que muda a frequência lá, né? Então, eles pensaram o seguinte... Quer dizer, se eu tivesse um pensamento, deixa eu ver se eu estou entendendo assim, ó. Vamos lá. Se eu tivesse um pensamento dentro da física tradicional, newtoniana, Isso. eu diria que seria impossível mudar de cor por uma questão que a matéria, do pensamento de física mecânico, não teria como mudar a energia seria linear. A cor. A energia seria linear, você não poderia mudar a cor. Okay. E aí o Newton dá um nó na cabeça de Newton. Tá, isso. Mais ou menos. Se ele tivesse vivo, ele estaria já, né, se virando. Bom, mas na verdade o que aconteceu é que isso foi uma das coisas que levou o pessoal a pensar que tinha que existir uma outra forma de energia. Sim. E se olhou dentro do átomo. E por isso a saúde quântica, vou chegar lá. Dentro do átomo a gente tem então partes do átomo, que são então elétrons, os nêutrons, os prótons, eles vibram e oscilam. Essas vibrações que tem dentro do átomo não são contínuas, essa é a diferença. Então, quando você olha para dentro do átomo, você tem uma energia que não é contínua, por isso vibra e oscila. Então, sempre que você tem uma energia que vibra e oscila, que cria uma frequência, você consegue dizer que o átomo é formado de energia e não de matéria. E isso é que deu a virada do pensamento. Mas levou encontrar um pedacinho de matéria mínimo, que seria a matéria básica, o átomo, e o que se encontrou lá dentro é que não tem matéria. Não tem matéria, é um espaço vazio enorme com algumas partículas, que eles chamam, né? Que vibram e oscilam. Então, na verdade, esse pensamento novo acabou, ao longo do século XX, se estabelecendo em outros pensadores e outros cientistas que conseguiram levar esta ideia de que tudo é energia, que matéria é energia condensada, vibrando numa mesma frequência, numa mesma dimensão, porque agora a gente também já tem um monte de dimensão, não são mais as que a gente conhece, né? Nós já estamos lá na 10ª dimensão comprovada. Então, vibrando numa mesma dimensão, você tem a mesma frequência, você tem a matéria. Então, matéria não é matéria, é energia. Esse é um paradigma que houve essa mudança, ainda não em todas as cabeças, vamos ser honestos, né? Mas levou a pensar que se todos os problemas do ser humano, em termos de doenças, têm a ver com energia, porque matéria é energia. Nosso então, corpo é de matéria, mas é uma matéria que tem a base com energia, então nosso corpo é energético. Então, saúde quântica é tratar o ser humano através de processos de energia e não bioquimicamente matéria. Então, na saúde quântica, então, englobamos todas as terapias vibracionais. Então, são terapias capazes de induzir a matéria a voltar ao seu estado original de saúde. Por exemplo, então vamos começar pelas mais antigas, né? Então, por exemplo, homeopatia, florais de Bach, cromoterapia, são tudo frequência, é tudo energia. Mas a gente avançou nessas terapias. Então, peraí, professor. Olha só onde é que nós estamos entrando, né? A gente saiu lá da física mecânica para uma física quântica e estamos aqui dizendo para todo mundo assim que nós somos basicamente energia dentro da visão da saúde quântica. E aí ela foi tomar emprestado alguns referenciais de alguns outros conceitos de saúde e de terapias. Então,
vocês aguardem, né, gente? Que nós estamos chamando de intervalo. Daqui a 2 minutinhos a doutora Rosângela vai explicar pra gente essa história de cromoterapia e outras IAs aí, como é que isso vem parar dentro da saúde e como é que a gente pode usufruir disso, tá bom? 2 minutinhos e a gente já volta. Olá, bem-vindos de novo ao Momento IBPEX, o momento do Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Hoje aqui com a doutora Rosângela discutindo um assunto muito diferente, saúde quântica. No último bloco, a doutora Rosângela, que vocês estão vendo aí na imagem, nos explicava a respeito de como surgiu o conceito de saúde quântica a partir do próprio conceito da física quântica, que já não é uma coisa assim tão fácil para quem não tem familiarização com o tema. E aí ela estava nos contando que para referenciar a saúde quântica, eles foram buscar suporte, ajuda nas terapias vibracionais. E a senhora ia começar a contar para a gente, então, dessas terapias vibracionais, como é que elas, afinal de contas, interferem ou referenciaram a saúde quântica? Então, quando se tem essa ideia nova de que o ser humano, para ter saúde, primeiro tem que estar com a harmonia da sua energia, ou seja, a busca da cura, né? Tratando a real causa das doenças, que é uma desarmonia de energia. E não o sintoma. E não o sintoma, que a medicina convencional busca. Então, nesta visão, a gente entra então com a ideia antiga das terapias vibracionais, que quando surgiram não eram consideradas vibracionais porque não se tinha essa noção. Por exemplo, na década de 30 surgiram as terapias chamadas oligoterapias, que são minerais em baixa dose, ionizados, né, passam por uma corrente elétrica e eles vêm como se estivessem cheios de energia em contato com a gente. Então, se você colocar embaixo da língua uma oligoterapia, que é esse mineral com frequência de mineral, só que extremamente energizado, o teu organismo reconhece essa frequência, porque faz parte da gente, né, do ser humano, um monte de minerais. Então, você coloca, por exemplo, iodo embaixo da língua. Todas as células, naquele momento, reconhecem a frequência do iodo. Vão lembrar dessa frequência. Isto. E isto vai fazer... Como isso é biofísico, não é bioquímico, e é quântico, porque é nível de energia, ele é imediato. Não tem espaço de tempo. Ele não depende de você tomar, metabolizar no fígado, ter um processo que tem que ter uma enzima que tem que entrar na célula. Não depende de nada disso. Ele é imediato, energia é imediata. Entra em contato, vibra, todas as células vibram. Quais são as células que precisam de iodo? Então, aquelas que precisam de iodo vão vibrar na frequência do iodo naquele momento e vão, então eu vou me abrir para o iodo e vão aumentar a biorreceptividade. Então, esta ideia foi levada para as essências vibracionais que já existiam antes, que são os florais, e eles conseguiram hoje, numa tecnologia industrial, aqui no Paraná, em Maringá, inédito no Brasil, né, no mundo, né, criar uma visão de tratamento em que essas essências vão estar, então, fazendo um mix de florais que a gente chama de ressonantes, e esse mix de floral vai carregar as frequências, em vez de ser floral, virou uma essência vibracional carreadora de frequência que vai modular e harmonizar os processos da saúde do ser humano, em geral. Então, é nível molecular, é nível celular, é nível energético. Então, é quântico. Doutora Rosângela, eu fiquei com uma pergunta. Quando você fala que o nosso corpo é energia, não é? Ele adoece, então, quando essa energia não está de acordo.
Posso não usar está essa em harmonia. Não está em harmonia. Essa energia, sobre o ponto de vista orgânico e psíquico também? Todas as visões. Todas as visões. Se você for lá atrás, né, olhando, por exemplo, as ideias orientais, né, que nós temos fluxos de energia, que nós temos chakras, tudo isso... Acupuntura, você corrobora com essas novas ideias da física quântica e você explica cientificamente como que isso funciona. Entendo. Isso que é fantástico, né? Agora tem muito mais nessa história da saúde quântica, que é o seguinte, tem todo um lado que foi a maravilha de avanço tecnológico que as pesquisas da física quântica deram para os métodos diagnósticos dentro da medicina. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente é capaz de fazer ressonância magnética, você bota a pessoa num tubo, né? Passa um monte de raios nela e você consegue ver coisas que não dava para ver antes. Certo. Esta tecnologia foi criada a partir de estudos dentro da física quântica. Olha só. Hoje nós temos um outro, talvez o mais novo dos aparelhos que nós temos de diagnóstico, um negócio chamado PET scan. O PET scan é fantástico, porque ele é uma emissão de pósitrons. Sabe o que é pósitron? Não. É antimatéria, é um antielétron. Então você imagina aonde que nós já estamos em termos diagnósticos usando a física quântica. Isso também faz parte da saúde quântica. Com certeza. Assim como nós temos um monte de aparelhos criados desde a década de 30, antes deles acharem que era quântico, existem aparelhos que emitem frequência, emissores de frequência, que também corrigem sem usar nenhum tipo de produto. É o aparelho, é a energia pura. Energia pura. E tudo isso a gente consegue estudar dentro da saúde quântica. E dentro da saúde quântica, fiquei eu aqui pensando, nós aprendemos com os nossos avós que é extremamente importante termos bons pensamentos. Assim como é importante termos uma boa alimentação. Isso vem de encontro à ideia de que para ter saúde é preciso realmente cuidar desses aspectos, doutora? Com certeza. É mesmo? Com certeza. O lado do pensamento, vamos começar por aí? Vamos. Pensamento é uma energia magnetoelétrica. Quer dizer que o que eu penso, eu materializo. Com certeza. Coisas boas e coisas ruins. Exatamente. Olha só. Porque, na verdade, e isso a gente tem alguns grandes físicos para nos dar as ideias, mas, por exemplo, vou dar um exemplo do Amit Goswami, que é um indiano que está nos Estados Unidos há muitos anos, é um físico, que levantou essas hipóteses, né, todas ligadas à questão da consciência, da mente, né, e juntou isso com a física quântica. Mas ele é um dos exemplos, né? Nós temos, por exemplo, um biólogo chamado Bruce Lipton. Ele tem um livro chamado A Biologia da Crença. O Bruce Lipton, ele foi o pioneiro nos estudos da epigenética. O que é epigenética? É o que está acima da genética. E é o que realmente determina as doenças, ou não, ou a saúde. Porque o nosso DNA, hoje a gente já sabe, né, que nós, por exemplo, temos 21.700 genes ativos, no máximo 23.000 genes no total. Para ter um arroz na nossa mesa, o arroz tem que ter 30.000 genes. Então é muito interessante isso, por causa do polimorfismo genético, por um monte de razões e por causa da epigenética, que é tudo o que acontece na volta do DNA e aí tem a ver com a crença, com o pensamento, com as ideias, com aquilo que você realmente acredita, independente daquilo que você acredita na tua mente consciente. Por isso a crença, né? E isso está muito bem explicado no livro desse biólogo, do Bruce Lipton, que é também pioneiro nas pesquisas de célula-tronco. Mas continuando, a epigenética está totalmente ligada com a alimentação. Porque nós sabemos hoje que existe uma coisa chamada nutrigenômica, né? Que é o estudo dos nutrientes em relação à capacidade de mexer nos nossos genes. Então, cada alimento tem uma frequência, porque cada mineral tem uma frequência, cada vitamina tem uma frequência. Então, a nutrigenômica também carrega a quântica dentro dela. Certo. Me deu uma curiosidade de perguntar uma coisa, não sei se eu não vou botar a senhora numa fria, mas vamos lá. Antes você estava falando aqui da vibração dos alimentos e que os alimentos carregam
isso também. E eu fiquei pensando, e quando a gente põe um alimento no micro-ondas? E quando eu compro um alimento que já está com agrotóxico, ou pior ainda, eu ouvi um dia desses falarem que para conservar os alimentos, principalmente nas frutas, estão colocando uma determinada quantidade de radioatividade para conservar esses alimentos. Isso tudo não alteraria e de repente poderia até causar algum dano na gente de ingerir alimentos com tanta modificação, assim, a nível energético, a nível vibratório, doutora? Com certeza. E isso é uma... Eu não sei se a gente pode dizer que isso é uma briga que a gente não sabe como vai ganhar, né? Mas eu gostei da positividade, você não sabe como ganhar, mas nós vamos ganhar, vamos. Gostei. Nós não temos saída. Ou nós vamos ganhar essa briga ou nós vamos morrer. Vai sumir o ser humano da face da Terra, né? Por causa disso. Então, nós sabemos, nós conhecemos as nossas frequências e nós sabemos como digerir, absorver e utilizar os alimentos. Nós nascemos com isso no nosso DNA. Mas no momento que você faz essas modificações, o alimento para de ser alimento e começa a ser um intruso no nosso organismo, né? Que vai ter que ser metabolizado, que vai ter que ser desintoxicado, que vai ter que... Então, claro que isso é uma das grandes razões de nós termos tanta doença hoje. Porque eu chamo isso de bom senso e coerência. Nós temos que ter isso. Bom senso e coerência. Pensa, no começo do século XX, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, a informação que nós temos hoje na área de saúde, e lá, proporcionalmente, claro, não tinha tanto câncer, não tinha tanta obesidade, não tinha tanta diabetes. O que mudou nesse prazo? A ignorância era melhor? Nós temos um estilo de vida. Praticamente nós temos hoje estilo de vida. uma epidemia de câncer, pelas estatísticas que nós temos, e uma epidemia de obesidade, inclusive no Brasil. Já vi as estatísticas sobre pessoas acima do peso. Eu estava ouvindo um dia desses na Voz do Brasil, aquele momento que a gente ouve sem querer a Voz do Brasil, e estava dando uma estatística que quase 50% das crianças do nosso país estão acima do peso. Exatamente. Eu fiquei preocupadíssimo, por exemplo, assim, quase 50% das crianças estão acima do peso. O que nós estamos dando de comer para essas crianças? Então, e essas modificações todas, por exemplo, o agrotóxico, ele está cheio de metal pesado. Metal pesado tem o quê? Frequência ruim, nociva, tem uma energia que desencadeia uma porção de processos de intoxicação no nosso corpo para sempre. Tem coisas que a gente nunca mais vai se livrar. Claro que a gente tem formas de desintoxicar. Todo mundo devia passar por esses processos. Essa é uma das razões da gente criar a pós-graduação e um curso de aperfeiçoamento em saúde quântica para a área de saúde que não tenha curso superior completo. Porque nós queremos divulgar essas ideias, nós queremos divulgar as possibilidades, né? De que as pessoas aprendam como ajudar os seus clientes e seus pacientes a detoxificar, a usar a energia para o seu benefício, a corrigir processos metabólicos, a corrigir um monte de coisa que a gente pode corrigir e principalmente prevenir doenças graves através, claro, de uma boa alimentação, isso não pode faltar, né? Dos cuidados que a gente tem que ter em geral, que seriam hábitos saudáveis de vida, que isso não pode faltar, mas principalmente substituir a bioquímica pela biofísica. E essa biofísica sendo quântica. Porque aí nós estamos usando o âmago, que é a energia para tratamento. Olha só. Bom, intervalo de novo, né? Um papo gostoso como esse. Olha, a professora doutora Rosângela está aqui, está mostrando que realmente domina o assunto e, pelo visto, é apaixonada pelo que estudou tantos anos. Então, eu vou pedir que você tome aquela aguinha e volte em seguida para nós falarmos sobre a pós-graduação que começa agora na sequência no mês de agosto e que vem a ser algo inédito no Brasil. Boa tarde para você que está aí e que chegou neste momento. Nós estamos no terceiro bloco do Momento IBPEX. Hoje com a professora doutora Rosângela falando sobre saúde quântica. E então, a doutora Rosângela falou no segundo bloco sobre uma pós-graduação
que nós vamos começar agora no mês de agosto, pós-graduação essa que é inédita no Brasil e que é fruto, não é, do trabalho de várias mãos aí, professor doutor Paulo Bataclin, professora doutora Rosângela e outros colegas da área de saúde. Então eu vou pedir para a doutora Rosângela, por favor, que fale para qual público vocês fizeram essa pós-graduação e com qual objetivo. Muito bem, então a pós-graduação é, na verdade, para todos os da área de saúde que têm um curso superior, né? É uma pós-graduação com especialização em saúde quântica, e a gente montou ela em 4 blocos, né? 4 módulos. Temos o primeiro módulo, que é o módulo em que vai se ter 3 aulas. Essas aulas vão ser a física quântica no cotidiano, nós vamos ter a visão global da física quântica no dia a dia. Nós temos uma outra aula que vai ser as teorias quânticas voltadas para a saúde. Então a gente vai aprofundar essa ideia das terapias vibracionais, onde que a física quântica está em cada uma delas. A terceira aula vai ser a química quântica dos alimentos, e vamos daí trabalhar essa linha da alimentação voltada para a frequência e toda a questão do trato gastrointestinal e as incompatibilidades alimentares, que cada vez estão mais frequentes, né? E tem a ver com essa questão da frequência. O outro módulo, então, são mais 3 aulas. Ali nós vamos ter a oligoterapia com as diáteses, que é a base desse uso das essências vibracionais carreadoras. Nós vamos ter uma aula maravilhosa, que é a tecnologia na quântica, né? Que tem esses aparelhos, esses exames diagnósticos e tudo, onde é que a quântica está nisso tudo, para se ter essa noção. E a terceira aula deste nosso módulo será cada uma das terapias vibracionais, né? Como que cada uma delas atua na energia, né? Então vai ser uma pinçadinha de cada uma, com a ideia de ficar com a visão global disto. O próximo módulo são 4 aulas, e a gente está chamando da terapia quântica nas especialidades, né? Nós somos em 3 médicas que vamos dar esse módulo, e nós vamos trazer então o uso da essência vibracional carreadora de frequência para cada uma das especialidades. Vou dar um exemplo, até a gente pode, outro dia eu volto aqui e mostro, eu tenho alguns trabalhos publicados. Eu tenho um exemplo, por exemplo, do uso de uma essência vibracional com frequência de osso para osteoporose, associado a um suplemento à base de colágeno. Eu escrevi um livro sobre colágeno, tanto que estudei isso, né? Então, eu tenho casos e casos e casos, né? Nem sei dizer mais quantos, de pessoas que tinham osteopenia e osteoporose, que usaram vários tratamentos convencionais, até esses bem, né, sofisticados, e mesmo assim perdiam massa óssea. Fazendo direitinho, uma dieta legal, exercício físico. Este caso específico que eu publiquei é muito interessante, porque a minha paciente é uma velhinha sarada, sabe? Aquela que se cuida, faz tudo certinho. E ela veio para mim indignada, porque fazendo tudo direitinho, ela estava com 67 anos, mais ou menos, ela havia perdido 5% de massa óssea, no início, quase 6%. Aí ela tomou um produto chamado alendronato de sódio, que é um produto para osteoporose desses convencionais. Teve uma gastrite horrível durante um ano inteiro. Quando fez o exame, tinha perdido mais 2% de massa óssea, 2,1% de massa óssea. Com todo esse sofrimento ainda. Com todo o sofrimento, com todos os efeitos colaterais, e então aí ela acabou na minha mão. Tem alguns problemas da medicina tradicional que você só foca naquele pedacinho e sem saber se o todo vai fazer mal para outra parte. Com certeza. Né? E então, esse caso específico, a gente deu para ela só 2 produtos. Este colágeno e o produto esse frequencial, que eu vou dizer o nome comercial, porque a empresa é inédita nessa área, e o que tem fora ela é só as cópias mal feitas, como a gente diz. Mas então o nome é Petrosus, né? E a gente tem esse produto já no mercado há quase 10 anos.
E isso é uma das razões da gente querer fazer a pós-aperfeiçoamento, é para todo mundo saber que isso é maravilhoso, né? Que funciona. Tem a informação correta. Mas então, e saber usar, né? Uhum. Então, a densitometria dela, com 1 ano de uso desses produtos, 5,8 de aumento de massa óssea. Olha só que E maravilha, hein? Isso é fantástico. E ela não é a única, eu tenho vários pacientes. Então, isso é uma palhinha só do que a gente vai ensinar nesses módulos. E o último módulo é o comum de bioética, TCC, essas coisas, né? Porque é uma pós. Certo. Aí nós oferecemos também o aperfeiçoamento em saúde quântica, que esse aperfeiçoamento é para quem não tem curso superior, mas está na área de saúde. Que bacana. Então, aí a gente vai então poder beneficiar essas pessoas que também trabalham com saúde. Uma pessoa que né? trabalha com massoterapia, por exemplo. Há anos, né? Isso. Um saber empírico. Exatamente. Olha. Essas pessoas vão se beneficiar porque vão ficar com curso de universidade, né? E, na verdade, é um aperfeiçoamento com 2 extensões universitárias dentro dessa linha. Né? Muito bacana. Só para a gente estar com pouco tempo, isso tudo está fazendo parte de uma coisa chamada Projeto Quantum, que é o nosso projeto de parceria da Fisioquântica, que eu sou consultora dessa empresa, com a Uninter e especialmente o IBPEX. E a gente tem 7 ações nesse projeto. Nossa. E uma das ações é justamente uma videoconferência, a outra são grupos de estudos, a gente tem um fórum de debates e a gente tem o congresso que vai ser 9 e 10 de novembro, Congresso em Saúde e Terapias Quânticas. Então, realmente, é muito assunto. Olha, dá Adriano, pelo menos mais 7 programas de então, assunto aqui, né, e tantos outros. Rosângela, antes de finalizarmos, eu gostaria que você, por favor, fizesse uso aqui do nosso espaço quântico, porque nós acreditamos na energia também. Não sabíamos. Isso, na verdade, a gente entra num campo de energia, Olha cada vez só. que a gente pensa em alguma coisa. Né? Por favor, Adriano e eu acreditamos e fazíamos isso, e fazemos e não sabíamos. Não é, Adriano, a profundidade. Eu vou... Leia então você, por favor, que já está... Vamos lá. Vamos ver o que o universo trouxe pra gente hoje. Devolva tudo que pegar emprestado. Que? Devolva tudo que pegar emprestado. Olha que interessante. Quer dizer, se a gente pegou emprestado da natureza alguma coisa, é bom a gente devolver para ela sem o agrotóxico. Sério? É bom a gente devolver para ela sorrindo. Né? Um bom humor. A gentileza da doutora vir até aqui, não é? Os nossos colegas que nos atendem com tanto carinho. É extenso mesmo. Bom, nós estamos finalizando o 3º bloco do Momento BPEX e eu quero agradecer a sua presença, seu apoio e dizer a você que outras vezes a doutora Rosângela virá para falar então sobre saúde quântica. Doutora, muito obrigada. As câmeras são suas. Então, eu agradeço também o convite. Eu quero poder difundir essas ideias o máximo possível e eu acredito que o conhecimento, o saber, né, não tem fronteiras mesmo. E a única coisa que realmente funciona é você ensinar, né? Certo. Então, olha, gente, aqui nos despedimos, né, Magda e doutora Rosângela, com muita gratidão por vocês estarem aqui e com muita gratidão a vocês que estão aí, esperando que todo mundo desenvolva muita saúde aí, coma bem, se alimente bem, bons pensamentos positivos, pensamentos bons, né, ideias boas e uma vida feliz. Isso aí. Até a próxima.